Mais uma série, Coragem, mais uma mensagem dessa série. Essa série poderosa que está trazendo vários princípios para a nossa vida. E hoje eu quero trabalhar com os irmãos algo muito importante na vida cristã, que é o recomeço. Nós precisamos entender que em algum momento da nossa vida, nós tivemos um recomeço ou teremos um recomeço. E é isso que nós vamos ver hoje através dessa palavra. O título da mensagem, então, é Coragem para Recomeçar. E o texto que nós vamos ver hoje está em João 21, 15 a 17. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou ainda pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe de tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Glória a Deus, vamos aplaudir esse texto. Esse texto ele nos mostra o exato momento onde Pedro teve a oportunidade de um recomeço na vida dele. Para nós entendermos, então, até onde chegou, nós vamos ter que ver um pouquinho sobre a vida de Pedro. Pedro, antes de ser chamado a ser discípulo por Jesus, ele era pescador. Então essa era a profissão dele, ele estava no seu trabalho. E em Mateus 4, fala lá que Jesus então foi até Pedro e o convidou a ser seguidor dele, a ser discípulo dele. E Pedro largou tudo que ele estava fazendo e seguiu Jesus. Depois disso, com o tempo, foi seguindo Jesus, foi passando então por todas as batalhas junto com Jesus. E ele sempre imaginando que Jesus seria um líder político, um líder que iria transformar a nação, um líder que seria o guia da nação. E aí Jesus começa a falar sobre a morte, sobre o sacrifício, sobre tudo que ele iria passar. E Pedro começou a entrar em crise ali. Até que então, em Mateus 26, Jesus estava falando com os discípulos que o pastor iria ser morto, as ovelhas iam se perder, iam se separar. E Pedro então fala que ele nunca abandonaria Jesus, mesmo que todos os outros o fizessem. E aí Jesus olha para Pedro e fala que até que o galo cantasse, ele negaria 3 vezes a Jesus. Então seguiu o decorrer da história, Jesus foi preso. Então, lá no templo, Pedro então negou Jesus 3 vezes e o galo cantou. E aí, nós vimos então, Pedro percebe então o seu erro. Depois que o galo canta, Pedro entende o que ele fez. E a palavra diz que Pedro, após perceber isso, chora amargamente. Então ele entra em desespero porque ele falhou com Jesus. E nesse ponto de desespero, onde Pedro chega, então, digamos, no fundo do poço, é um momento onde ele tem 2 possibilidades. Ou ele luta, ou ele abandona de vez. E é aí que entra a coragem para recomeçar, irmãos. Depois desse grande erro de Pedro, ele teria essa oportunidade. E é exatamente assim conosco também. Nós falhamos, nós erramos, nós somos falhos, né? E muitas vezes quando nós erramos, nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos
decepcionados com nós mesmos, nós sentimos que nós estamos sendo falsos com Jesus, porque a gente não consegue. E aí a gente começa a pensar que a gente não tem mais chance, a gente não tem mais jeito. E é interessante que após a ressurreição, Jesus aparece diversas vezes para os discípulos, né? E em João 21 a gente vê essa conversa que a gente leu no texto. Eu imagino como Pedro estava envergonhado na presença de Jesus, tendo que responder, sim, Jesus, eu te amo. Tendo que responder algo que, para Pedro, era óbvio. Jesus devia saber isso. Mas ele errou, ele teve essa oportunidade, Jesus chega para ele e dá essa oportunidade de ele reconhecer. E com base nisso, irmãos, nós vamos passar ao nosso primeiro ponto, que foi a primeira ação que Pedro teve que tomar. Primeiro ponto, então, arrependa-se. Entenda seu erro e se arrependa dele. Então, assim como na história de Pedro, Deus sempre vai nos mostrar onde nós erramos. De alguma forma, Deus vai nos mostrar. Ele vai usar pessoas para falar os nossos erros. Ele vai usar situações que vão acontecer. Ele vai talvez vir falar com a sua voz audível a ti mesmo. Mas de alguma forma você vai saber que você está errando. Para Pedro, a situação de Pedro foi quando Jesus falou: até o final da noite você vai me negar 3 vezes, e para você se lembrar disso, o galo vai cantar. Pedro imaginava que isso nunca ia acontecer. Não, jamais isso vai acontecer. Eu não vou negar o Senhor. E ele só se deu conta quando realmente aconteceu, quando o galo cantou. Quantas vezes nós nos encontramos nessa postura, igual a de Pedro? Ah, nós somos fera, nós somos top, eu não vou errar. Aí o galo canta. Aí, errei. Muitas vezes isso acontece na nossa vida. E isso é natural, isso é normal acontecer. Mas a postura que nós temos depois disso, que vai ditar o rumo da nossa vida. Nós acompanhamos bastante pessoas junto com o pastor e a pastora, e nós vemos diversas situações assim. Vários jovens, adolescentes, eles chegam para nós: errei, ratei, eu não tenho mais jeito, e daí sai da igreja e se desvia, e daí vai para o mundão. Era tão simples, era só se arrepender e voltar para o caminho. Mas escolhe seguir outro caminho. E é aí que nós temos, então, nesse momento de escolha, 2 caminhos a seguir. Que é o caminho do arrependimento, onde nós vamos entender o nosso erro, nós vamos entender onde nós falhamos, nós vamos entender aquilo que fizemos errado para com Deus, nos arrependendo disso, ou nós vamos seguir o caminho do remorso, que foi o que Pedro seguiu por um bom tempo. Ele chorou amargamente, ele ficou triste com aquilo. E ele não conseguiu levantar. Muitas vezes nós também não conseguimos levantar porque a gente está triste pelos erros que a gente fez. A gente está marcado por aqueles erros, a gente está marcado por aquela decepção, e a gente não consegue levantar, e a gente trilha pelo caminho do remorso. Quem conhece o meu testemunho sabe também um pouco da minha história. Nós tivemos, antes de eu voltar para Jesus, nós tivemos um tempo onde eu trilhei pelo caminho do remorso. Eu me converti quando era adolescente ainda. Logo que eu me converti, me envolvi em tudo na igreja onde eu estava. Participava de tudo, participava dos jovens, estava sempre liderando alguma coisa, estava sempre junto com alguém, sempre trabalhando, participava do louvor. Estava top. Era isso aí. Jamais negaria Jesus. Até que o galo cantou para mim, começou a ter problemas na igreja, começaram a ter algumas situações dentro da igreja que me levaram a ser excluído junto com outros irmãos. Foram várias situações que aconteceram e aí nós fomos excluídos, eu, minha esposa, já recém-casado, fomos excluídos junto com vários outros irmãos. E nesse momento,
eu trilhei o caminho do remorso. Eu me fechei, eu me decepcionei com pessoas, eu me decepcionei com igrejas, eu me decepcionei com Deus e me afastei completamente. E quando eu saí, uma coisa que eu prometi para mim mesmo, que eu nunca mais pegaria um instrumento para tocar. Engraçado. Mas, trilhando pelo esse caminho foi em torno de 2 anos, até que eu e a Kátia começamos a conversar, nós passando por vários problemas, nós passando por várias lutas, nós estávamos sozinhos, nós não tínhamos ajuda, nós quase nos separamos, nosso casamento ia de mal a pior, a nossa vida ia de mal a pior, até que nós entendemos, precisamos voltar, precisamos de Jesus, algo de errado aqui, precisamos resolver. E aí nós começamos a buscar igrejas, fomos atrás de igrejas, fomos conversar com outros irmãos, e aí, em determinado momento, a mãe da nossa pastora fez um convite para a Kátia, para ela conhecer uma igreja nova que estava inaugurando num galpão, né? Que seria bem interessante se a gente fosse conhecer. Então a gente foi, e para a glória de Deus, estamos até hoje nessa igreja. Mas o ponto importante ali foi a transformação que ocorreu depois que nós entramos para a igreja, voltamos para Jesus e fomos acompanhados pelo pastor e a pastora. Nós contamos a nossa história para os pastores, o pastor nos direcionou, o pastor nos falou aonde nós erramos, o pastor nos mostrou o que nós tínhamos feito, o que não deveríamos ter feito e que nós deveríamos consertar. E o pastor falou também para mim que, consertando tudo isso, eu deveria voltar a servir. E o primeiro lugar onde eu deveria servir era no louvor. Então, a promessa que eu tinha feito de não tocar mais, ela foi quebrada 2 anos depois. Então, eu recomecei a tocar, recomecei a servir. E, glória a Deus por isso, houve então esse trajeto de volta para o caminho do arrependimento. Nós saímos então do caminho do remorso e fomos para o caminho do arrependimento. E aí nós entendemos várias coisas que deveriam ser consertadas e começamos o processo. Começamos a trabalhar. E nesse processo, ele foi necessário humildade. Foi necessário nós sabermos aonde nós erramos, aceitar isso, entender e aceitar, e aí trabalhar. Que é o que nós vemos no ponto 2. Depois que entendemos e nos arrependemos, nós precisamos nos humilhar. Ponto 2, humilhe-se. Volte para Jesus com humildade. É interessante ver que Pedro, em nosso texto, ele demonstra o seu arrependimento na resposta que ele dá para Jesus. Quando Jesus pede para ele, Pedro, tu me amas? Ele fala, sim, tu sabes que eu te amo. A resposta de Pedro já mostra que ele estava arrependido pelo que ele tinha feito. E Jesus, ele pede 3 vezes para reafirmar no coração de Pedro que realmente ele ama Jesus. Jesus sabia que Pedro amava ele, mas Pedro precisava saber disso. Pedro precisava ter certeza desse amor. Então, depois que reafirmou esse amor, Pedro se humilhou, Pedro se entregou, e aí ele começou então o processo para retornar aos caminhos. E assim também, da mesma forma, nós precisamos fazer isso hoje. Não basta apenas entender aonde nós erramos, não basta apenas aceitar que nós erramos. E agora, o que você vai fazer depois disso? Depois que você entende e aceita que errou, o que você vai fazer? Vai continuar no caminho do remorso ou vai mudar? Vai tomar uma outra postura? Vai agir de outra forma? O que você vai fazer? Para mim também foi um processo bem doloroso, porque muitas coisas a gente teve que fazer, não foram fáceis. Muitos perdões foram pedidos, muitos perdões foram dados, muita mágoa foi curada, foi difícil de curar, sim,
mas para a glória de Deus foi curado. E precisou dessa humilhação, precisou dessa entrega, para que nós viéssemos a entender que realmente era necessário. E depois que nós então começamos o processo, a nossa vida começou a alinhar, todas as áreas da nossa vida começaram a fluir diferente, o nosso casamento começou a fluir diferente, porque Jesus estava novamente no centro. Jesus estava guiando no caminho novamente. Quando nós trilhamos o caminho do remorso, Jesus não estava lá. Jesus esperava nós no caminho do arrependimento. E após esse arrependimento é natural e é necessário que frutos venham a aparecer. É necessário que isso aconteça. É necessário que apareça a mudança de vida. É necessário que isso seja visível. De nada adianta você simplesmente entender que está errado. Você tem que mudar, você tem que fazer, você tem que agir. Se você não age, fica tudo do mesmo jeito. E para isso, então, no nosso ponto 3, nós precisamos frutificar. Frutifique, irmão. Sirva novamente a Jesus. Interessante que no processo de Pedro, Jesus pede para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, sim, eu te amo, Jesus. Humilhado, arrependido. Então Jesus vem e dá sobre ele uma missão. Então, já que tu me amas e tu entendeu, apacenta as minhas ovelhas. Serve, começa a agir, começa a servir o reino. Começa a agir, começa a trabalhar, começa a mostrar essa mudança na tua vida para os outros. Começa a fazer com que mais pessoas entendam esse processo e queiram esse processo também. Que missão maravilhosa é essa que Jesus deu para Pedro? Ajudar outras pessoas a encontrar o caminho do arrependimento. Eu trilhei o caminho do remorso por 2 anos. Imagine pessoas que trilham a vida toda por esse caminho. Imagine pessoas que não conseguem sair desse caminho. Nós precisamos ajudar essas pessoas. Depois que estamos curados, depois que estamos resolvidos, vamos em frente, vamos agir, vamos frutificar através dessas pessoas. E é interessante que o ser humano ele tem a tendência, a achar que ele não serve mais para nada. Depois que ele erra uma vez, ele vai lá no fundo do poço e ele não serve mais. Jesus não vai ter como usar ele mais. É natural isso, o ser humano é assim mesmo. Eu, particularmente, passei por isso. Eu, trilhando o caminho do remorso, eu me senti um lixo. Eu era horrível. Eu não servia para nada, Jesus não tinha nada comigo. Não ia conseguir nada. Só que não é sobre nós, né? É sobre o que Jesus vai fazer através de nós. É sobre a missão. É sobre os frutos que Jesus vai agir. Então, esse pensamento de não valer nada é coisa do diabo. Deixa esse de lado e volta para Jesus. Pensa e foca em Jesus. No momento que a gente trilha o caminho do arrependimento, depois que a gente entende, se arrepende, se humilha e começa a frutificar, não tem mais o que possa impedir você de crescer. Você volta para Jesus, você se agarra em Jesus, você ama Jesus de uma forma diferente. Assim como Pedro. Pedro realmente, depois que ele entendeu, sim, Jesus, eu te amo, ele chegou a ficar triste, porque ele tinha que dizer, não, eu amo. É interessante isso. E que nós também venhamos a entender isso. E finalizando também o meu testemunho, depois que nós passamos por todo esse processo, o pastor e a pastora nos ajudaram muito, nos ajudam até hoje, né? Nós começamos a servir
nós começamos a trabalhar junto com os adolescentes, depois junto com os jovens, em diversos outros ministérios a gente serve junto. E a gente está servindo, a gente está ali fazendo, porque nós amamos a Jesus, nós amamos pessoas, nós queremos servir as pessoas, queremos servir Jesus, e nós não medimos esforços. Porque eu sei o que Jesus fez por mim. Eu sei de onde Jesus me tirou e aonde Ele me trouxe. E eu não posso deixar de servir. Eu não posso fazer isso. Eu preciso continuar entregando o máximo da minha vida por Jesus. E é isso que a gente segue fazendo até hoje. Claro que hoje nós temos, agora a Kátia está mais em casa com o nenê, para a glória de Deus. Vai estar mais off por um tempo, mas nós continuamos servindo. É uma fase nova, mas tudo vai se adaptando e tudo vai se ajustando. Mas sim, nós seguimos frutificando para a honra e glória de Jesus. Foram vários adolescentes e jovens que a gente conversou, contamos a nossa história e conseguimos ajudá-los a continuar com Jesus, a continuar seguindo com Jesus. E é importante isso, é importante a gente usar do nosso testemunho para transformar vidas. É importante nós falar que Jesus nos deu um recomeço, nos tirou de um lugar e nos colocou em outro lugar para que possamos frutificar. E certamente Jesus tem isso para você hoje. Certamente Jesus tem esse recomeço para você. Basta você ter coragem para aceitar isso. Conclusão. Jesus nos dá recomeços, mas cabe a nós querermos recomeçar. Então, irmãos, que realmente hoje você saia daqui com essa decisão de recomeçar, de agir com coragem e recomeçar a tua vida. Recomeçar a tua vida com Cristo. Amém, irmãos? Pastor? Ficar em pé, por gentileza, queridos. Uma mensagem maravilhosa dessa, vale a pena nós meditar ainda mais profundamente, né? Que agregando ainda ao que o presbítero Jean falou e pregou, quando Jesus chega para Pedro, ele pede 3 tipos de você me ama. O primeiro do grego significa, você me ama igual a esses que estão aqui, Rodrigo? Igual a eles? Sim, Senhor, eu amo igual a eles. Aí Pedro, então, fica naquela, vai parar de perguntar. Aí Jesus pergunta de novo, você me ama mais do que eles? Sim, mais do que eles. E a terceira pergunta, então, original grega, foi o seguinte, você me ama mais do que você ama a si mesmo? Então, naquele momento, Pedro ficou triste pelo seguinte, ele negou Jesus, porque ele teve medo. Ele negou Jesus, porque ele teve medo de morrer. Ele negou Jesus, porque ele pensou mais nele do que em Cristo. Ou seja, ele ficou triste justamente porque ele percebeu que por mais que ele amava Jesus, o amor dele não estava tão alto como ele imaginava. Quando ele disse lá atrás, morrerei por ti, Jesus olhou e disse, Pedro, eu sei que tu me ama, mas não nesse ponto. Ele, não, vou morrer por ti sim, Pedro, eu sei que tu me ama, mas nesse ponto você não está estabelecido ainda e você vai saber quando o galo cantar. Você sabe a história, Jesus está lá, sendo espancado. Pedro diz que não conhece Jesus 3 vezes e o galo canta, né? Quando Jesus, então, aí que o presbítero trouxe aqui hoje, né? Chega para Pedro. Era como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, Pedro, eu sei que você me ama. Eu sei que você se desviou porque você achava que me amava mais do que você mesmo, mas você não sabia disso, você ainda se ama mais do que a mim. Você ainda ama teus prazeres mais do que a mim.
Você ainda ama teus pecados mais do que a mim. Mas agora eu estou dando uma oportunidade de você se aprofundar nesse novo tipo de amor, que é o amor acima de você mesmo. Se você concordar, eu imediatamente já quero que você faça parte da minha equipe e pastoreie minhas ovelhas. É interessante que quando Pedro recebe, volta e recomeça, Jesus fala assim: Pedrão, agora você tem que entender o seguinte: quando você era jovem, você ia para onde você queria, mas vai chegar o tempo que você vai morrer de um jeito que você não gostaria de morrer, mas você vai morrer porque você vai ter um amor acima da tua própria vida. A Bíblia não diz, não relata, mas historiadores, discípulos de Pedro, o apóstolo Paulo, história, registros históricos, falam que quando Pedro foi preso, eles queriam matar Pedro crucificado. E Pedro disse: não morrerei crucificado, eu jamais vou morrer de modo igual ao meu mestre. Me crucifique de cabeça para baixo. Aí Pedro morreu de cabeça para baixo, louvando a Jesus. Hoje, essa palavra ela está falando com muitos que estão aqui. A questão é a seguinte: muitas pessoas se desviam, não porque elas não acham legal Jesus, não porque elas não creem na Bíblia, não porque elas odeiam Jesus. É que chegou um momento na vida delas que elas pensaram: eu tenho que desbravar meus prazeres, eu tenho que pecar, eu tenho que viver minhas paixões, eu não consigo. E se desviam. Não que ela não ame Jesus, não que esse irmão, essa irmã não ame Jesus, é que em dado momento, alguma coisa ali ficou mais forte do que o amor por Cristo. E nesse momento a pessoa se desvia, nega Jesus com suas atitudes, nega Jesus com seus comportamentos, mas vai ter um dado momento que o galo vai cantar. O galo é justamente a consciência, a voz do Espírito Santo em alguma situação, em alguma circunstância, em alguma pessoa, que Deus vai: ei, chega de sofrer. Você já viu que sem mim você só vai sofrer. Esses prazeres apenas anestesiam, mas não te trazem paz que somente eu posso trazer. Essas paixões, elas só vislumbram a sua carnalidade e sua emoção, mas não preenchem o teu espírito como a minha presença preenche. Então nesse momento você vai perceber que hoje, nesse local, o galo está cantando. Então se você estava desviado, desviada, está pensando em se desviar, talvez você dentro da igreja já se comporta como um desviado, você só está aqui como corpo, mas a tua mente está no mundo. Essa mensagem veio para trazer uma realidade que você deve ter coragem para voltar e recomeçar com Cristo Jesus. Você não foi chamado para ser evangélico, você não foi chamado para vir participar de culto, você foi chamado para ser discípulo de Jesus frutífero. Um discípulo que ama, que apresenta, que prega, que é transformado pelo Espírito Santo. Você não vai ser perfeito nunca, porque só Jesus é perfeito. Mas isso não significa que você não ser perfeito é um passaporte para você viver em pecado. Por isso, nesse momento aqui, eu entendi claramente o Espírito Santo, enquanto o Jean foi ministrando desde hoje de manhã até hoje à noite. Hoje é um tempo de pessoas recomeçarem suas vidas com Jesus. Hoje é uma noite especial para você. Você não veio nessa noite aqui na igreja por acaso. Você não está aqui porque não tinha nada para fazer. Não, você está aqui porque hoje a consciência gritou alto na sua alma. Só que você precisa ter coragem para dizer: realmente, eu quebrei minha cara. Realmente, está me doendo viver sem Cristo de modo verdadeiro. Eu preciso voltar para Cristo Jesus. Me ajuda, Jesus. Eu quero de novo voltar a te amar, a te servir.
Não importa o que eu tenho que passar, Senhor, mas eu não quero ter só remorso, ficar culpando esse ou aquele por causa dos meus pecados, ficar magoadinho ou magoadinha por causa... Não, eu quero ir até Ti, me arrepender e voltar a frutificar. E voltar a Te servir. E voltar a Te amar, Senhor. Me ajuda a acessar esse nível, esse terceiro nível de amor, que é amar o Senhor acima de mim mesmo. Seus olhos fechados. Hoje é um momento onde eu vou querer que você dê um passo de fé. Se você entende que o galo cantou essa noite, se você entende, olha pastor, eu não consigo mais, eu preciso voltar, não dá mais, eu quero que você venha aqui para frente agora, venha aqui para frente, fique de joelho aqui se você puder, venha para frente, venha para frente, fique de joelho aqui se você puder, de joelho, se não puder, fique em pé. Não tenha medo, venha, venha. Nós vamos fazer uma oração por você. Você vai ser abraçado por nós nessa noite. A igreja vai te abraçar, vai receber você de volta. Nós sabemos que você ama Jesus, mas nós sabemos que você precisa amar a Ele acima de si mesmo. Não fique no seu lugar se você entende que você é essa pessoa. Tenha coragem. Você teve tanta coragem para cair em pecados, agora mais do que nunca, você tem que ter coragem para vir de volta a Jesus Cristo. Venha, venha, nós queremos que você venha. Aqui é um passo de fé. Eu vou esperar um pouco mais, eu sei que tem mais pessoas aqui que não estão por acaso nesse lugar. Você deu um passo para ir para o mundo. Hoje você vai dar um passo para voltar para Jesus de modo público. Pode vir, gente, pode vir. Nós vamos amar vocês agora. Nós queremos receber vocês de volta. A gente sabe que vocês amam a Jesus, mas agora o amor de vocês vai entrar no terceiro nível, no amor acima de si mesmo. Você vai ter agora as paixões sacrificadas, porque a tua maior paixão vai ser Jesus Cristo nessa noite. Tua maior paixão vai ser o Espírito Santo nessa noite. Eu quero pedir para as irmãs aqui, presbíteras, diaconisas, líderes de pequeno grupo também, vir orar pelas irmãs. Mesma coisa os homens, cheguem neles aqui, os presbíteros, os diáconos, líderes de pequeno grupo, quem puder chegar. Nós queremos abraçar esses irmãos, orar por esses irmãos agora. Comece a orar por cada um, comece a orar por cada uma. Que eles sintam o amor de Jesus manifesto. Se você está no seu lugar e você precisa vir, venha para frente, não tenha vergonha, venha, venha. Temos local aqui no canto, temos local lá no outro canto. Não fique no seu lugar se você está entendendo claramente que você deve voltar, dar esse passo de fé, dar esse passo até a volta de Jesus. Glórias a Ti, Espírito Santo. Vem quebrantando, Espírito Santo. Espírito Santo, a presença é real nesse momento. Eu oro, Espírito Santo, que desde esses que estão aqui ajoelhados até cada um que está na sua cadeira agora, Espírito Santo vai inundando o nosso coração agora. Nós queremos sentir o Teu fluir agora, Deus. Sentir a Tua presença agora, Pai. Queremos sentir o Teu fluir, ó Deus. Queremos sentir a Sua glória, Pai. Venha, venha, Deus, em nome de Jesus. Venha, venha, Senhor. Esses irmãos, essas irmãs que estão aqui, Pai, por um momento eles se desviaram da Tua presença, mas assim como Pedro, o Senhor chegou. Você me ama? Eles estão dizendo sim. Você me ama? Estão dizendo sim. Pela terceira vez, você me ama? Eles estão dizendo sim. Nós te amamos mais do que a nossa própria vida. Queremos acessar esse terceiro nível de amor. Queremos acessar esse terceiro nível de amor agora. Um amor acima das minhas paixões, um amor acima dos meus pecados, um amor acima das tentações, um amor acima das minhas vontades, Deus. Eu quero que seja feita a Tua vontade em minha vida. Espírito Santo, nos santifica. Venha com o Teu sangue, Jesus, nos justificando, nos santificando, nos purificando, Deus. Nós voltamos ao Senhor agora. Nós voltamos à Tua presença e decretamos aqui, fazemos um pacto com o Senhor, um pacto de frutificação. Volte a usar cada irmão e cada irmã que está aqui, Deus. Volte a usar cada irmão e cada irmã aqui, Pai,
para que eles possam testemunhar, para que eles possam pregar, para que eles possam, Deus, ganhar outras vidas a Ti. Oh, oh. Eu quero beber das águas. Declare, declare. Eu quero beber. Quem quiser voltar para o seu lugar pode voltar também. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Diga: eu quero das fontes, Deus, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Do teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Vou mergulhar. Então declare: sinto fluir. Teu rio de vida. O teu fluir. Sinto fluir. Eu quero beber. Declare aí com as mãos, declare isso. Eu quero, Espírito Santo. Eu quero beber. Eu quero beber das águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber. Glórias ao teu nome, Pai. Glórias ao teu nome. E quem está ajoelhado aqui, olha para mim aqui, vocês todos que estão ajoelhados, por favor. Quem puder olhar para mim, olha aqui para mim, por favor. Olha para frente aqui. Bem-vindos de volta à casa do Pai. Bem-vindos de volta a Jesus. Amém? Podem voltar aos seus lugares. Você vai receber um abraço de quem estiver ao teu lado, volta lá. Certamente algum irmão vai te dar um abraço para a glória de Deus.